Olá, eu sou a Cláudia Carleto e você, a partir de agora, fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica da TV Alesp. E a gente começa falando da Comissão da Verdade, que debateu denúncias de violações contra os índios durante a ditadura militar. Quando falamos nesse momento de repressão, temos como principais personagens, além dos militares, aqueles que sofreram durante esse período: jornalistas, estudantes, militantes políticos, etc. Mas deixamos de lado alguns grupos que sofreram violações indiretas. Os povos indígenas foram um deles, como nos conta o cacique Timóteo Popiguá, da tribo Guarani, que veio de Bertioga, litoral paulista, para expor essa realidade. O que trouxe esse período para vocês, para os índios? Que trouxe a grande matança, né? Principalmente, se a gente pensar hoje nacionalmente, ocorreram muitos essa violação de direitos humanos, né? E se a gente plotar hoje no mapa, toda a região do Brasil tinha as comunidades, as aldeias, né? E hoje a gente está confinados em alguns espaços pequenos, né? Essa é a consequência desses intervenção militar e outros governantes. Esse resgate foi trazido à Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva por jornalistas especialistas no assunto e que apuraram esses conflitos. É uma história de resistência, é uma história de extermínio e é uma história de absoluta falta de respeito, onde o governo militar atingiu o topo, porque nos 21 anos de ditadura, a FUNAI passou a ser subordinada ao Exército Brasileiro. Eles fizeram uma resistência profunda e a resistência nossa, vamos dizer, da nossa sociedade nacional, do mundo não índio, cresceu porque a resistência indígena deu muita visibilidade à resistência contra a ditadura. Porque os índios, porque a ditadura também não levava eles em conta, então você denunciava a ditadura, vinha índio. Para o deputado Adriano Diogo do PT, presidente da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, os povos indígenas merecem esse capítulo à parte e afirmou que outras situações ainda precisam ser trazidas à tona. Índio, camponês, não é resistência política, é da resistência social, né? Então é um capítulo difícil de enquadrar, porque ele não está, e por exemplo, o índio nunca foi objeto de reparação, né? A Comissão Nacional da Anistia, por exemplo, nunca considerou a possibilidade da reparação, porque eles não estão incluídos dentro da resistência política, é o espectro mais amplo da repressão, é que nem escravidão. Escravidão nunca teve reparação. Então, essa contribuição, acho que é uma contribuição importante. E eu quero, fazer um agradecimento ao ILP, aqui da Assembleia, a direção, de ter nos proporcionado a estrutura num fim de ano, onde os recursos já estão mais... E acho que foi uma reunião muito importante. Um relatório parcial dos trabalhos da comissão, que vai funcionar até o mês de março, deve ser apresentado na semana que vem. Vários projetos importantes foram aprovados nessa semana no plenário Juscelino Kubitschek. O repórter Mauro Friesman preparou um resumo para a gente. Vamos ver. O governo está autorizado a usar receitas vinculadas da saúde como garantia em contratos de PPP, parceria público-privada, em ações e serviços da pasta. Aprovado o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências, que dá aos bombeiros o poder de multar os estabelecimentos que não cumprem as normas de segurança. Projeto do governo institui estágio probatório e avaliação de desempenho para os diretores de escola e concede gratificação de gestão educacional aos servidores das classes de suporte pedagógico do quadro do magistério. Foi aprovada a proibição do uso de balas de borracha prevista em projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT. O Executivo está autorizado a instituir a Política Estadual de Participação Social e o Sistema Estadual de Participação Social, como prevê o projeto de lei aprovado de autoria do deputado João Paulo Rilo, do PT. Derrubado o veto ao projeto que dá nova redação a um artigo da lei que define a área de proteção e recuperação da bacia do Guarapiranga, de autoria do deputado Jorge Caruso, do PMDB.
Também foi derrubado o veto ao projeto de lei do deputado Hamilton Pereira, do PT, que institui o Promedula, Programa Permanente de Transplante de Medula Óssea, e o veto ao projeto de lei do deputado Roque Barbieri, do PTB, sobre os emolumentos dos serviços notariais e de registro. O desembargador Eros Picelli, vice-presidente do Tribunal de Justiça, foi o convidado do repórter Jorge Machado no Arena Livre dessa semana. Os temas da conversa foram o acesso ao judiciário e a sensação de morosidade da justiça. Eu queria que o senhor falasse um pouco do acesso das pessoas à justiça. Muito se fala das demandas que estão postas. As pessoas estão demandando cada vez mais. Eu até lembro quem esteve aqui nessa mesma arena, o presidente do tribunal, José Renato Nalini. Na oportunidade, ele citou que fazer justiça é reduzir a carga de infelicidade que recai sobre as criaturas. Como é que o senhor vê a questão do acesso, do direito das pessoas à justiça e principalmente como se faz justiça e de maneira célere, de uma maneira que contemple as partes e que se faça literalmente justiça? Muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu. Na verdade, o que o presidente Nalini falou é o que nós temos como princípio realmente. A verdade é que, a partir de 1988, com a Constituição, houve uma abertura de direitos. Alguns até julgam em demasia. Eu não penso assim, não. Eu acredito que a população ficou mais informada sobre os seus direitos. Além disso, nós também temos a informática. Quer dizer, no aspecto assim de acesso, iPhone, computador, Wi-Fi. Quer dizer, então, tudo isso propicia um maior conhecimento por parte da população dos seus direitos. De certa forma, eu me acredito, o porquê, o motivo do número de processos. Mas, na verdade, nós constatamos também que esse amplo acesso, ela também dá um outro diagnóstico sobre o problema da sociedade, que é, na verdade, uma sociedade que não consegue solucionar os próprios conflitos. Sim, aí recorrem à justiça. Exatamente. E critica-se a justiça, é tardia, é lenta, mas em contrapartida, a própria sociedade não consegue solucionar os seus próprios conflitos e se socorre do Poder Judiciário. Então, o excesso de demandas está, então, eu acho que nesse binômio mesmo. Sim. No aspecto da amplitude, da maior conhecimento dos direitos que a Constituição de 88 propiciou ao Brasil, aos brasileiros, e, ao mesmo tempo, a necessidade de um socorro para um agente externo, que, no caso, é o Estado juiz. Quer dizer, o socorro da população que não consegue solucionar. Como solucionar isso? É difícil, porque nós estamos observando um número cada vez maior de litígios, de processos. É bem verdade que nós temos os grandes demandantes, quer dizer, ou demandistas, que são, nós podemos localizar em alguns grupos exatamente um excesso de processos. Mas, de uma maneira geral, o povo, em geral, ele está realmente procurando o judiciário e, em razão disso, a sobrecarga. Uma audiência pública aqui na Assembleia discutiu a desapropriação da Companhia de Teatro Núcleo Bartolomeu. O prédio foi demolido para dar lugar a um conjunto residencial. Ultimato, eu te quero, e eu te queria, não tinha ninguém, não tinha nada, sabia tão pouco eu. Ultimato, eu te quero. Diretores de teatro, atores, pessoas ligadas à arte de representar, vieram discutir com o deputado Carlos Gianazzi a situação em que se encontra o teatro brasileiro. Um exemplo disso foi a venda do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos na Vila Pompeia, zona oeste da capital, já praticamente demolido para dar lugar a um prédio residencial. O teatro chega, né, numa região degradada, onde não acontece nada. Isso é um exemplo bem claro aqui na cidade de São Paulo. E aí constrói o teatro, as pessoas começam a ocupar o espaço público, que é para isso que serve o espaço público. As pessoas começam a ocupar, começam a frequentar o teatro e começam a ter posicionamentos críticos, não é isso? Aí o que acontece? A especulação vem, percebe que aquele lugar valorizou, tira o teatro, derruba o teatro, desmonta o teatro, constrói um prédio. Pronto. Quer nos apagar da história. Com a especulação imobiliária, a cidade de São Paulo perde mais um pouco de sua referência cultural.
O teatro ele cumpre uma função social extremamente importante, que é de transformar todas essas impossibilidades de representação. A gente está falando aqui numa casa representativa, mas nem todo mundo está representado aqui. Mas no teatro você pode representar qualquer pessoa. Não importa se ela é rica, pobre, negra, branca, você pode representar qualquer pessoa. Então essa é uma função social extremamente importante. Mas para além disso, a gente precisa dar um basta na ingerência do poder econômico na vida social da cidade. Para os artistas, uma atitude irreparável, que deixa mais pobre o ser humano. Toda a minha obra há de ser protesto e embelezamento enquanto eu não puder disparar sobre as brutalidades coletivas a potência dos meus sonhos. Eu acho que isso sintetiza bem o que eu estou sentindo, o que o Bartolomeu está sentindo. Eu acho que o que todo mundo está sentindo com a queda dessas paredes, com a queda dessa casa, com as memórias impressas, diluídas pelo chão. Ele vai ser exatamente a linha de frente dos 21 grupos que deve se reunir e deve tomar uma posição todos juntos para oferecer isso à cidade, para dar de presente para os seres humanos que vivem nessa cidade alguma coisa a favor do ar, da respiração, da arte, da beleza e da possibilidade de viver nesse deserto. O deputado Carlos Gianazzi está indignado com a situação do teatro. Ele tem um projeto de lei em tramitação que, se aprovado, pode mudar o destino do grupo de teatro Bartolomeu. Essa audiência pública de hoje, ela procura dar visibilidade para esse fato e apoiar o grupo. E nós, ao mesmo tempo, apresentamos já um projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, desapropriando a área para que a área seja entregue ao Grupo Bartolomeu, para que seja construído um teatro público ali, gerido pelo Grupo Bartolomeu. O Brasil ocupa a 7ª colocação no ranking mundial da violência contra a mulher. Só em 2013 foram quase 550 mil denúncias. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, apresentou um projeto que propõe a instalação de delegacias da mulher em todos os distritos policiais do estado. O que seria e como seriam essas delegacias dentro dos distritos policiais? Bem, a princípio, olhando a região metropolitana de São Paulo, você encontra hoje instaladas 9 delegacias. Se você tem 9 delegacias instaladas para aproximadamente 5 milhões de mulheres, óbvio que por si só pela relação quantidade de delegacias e quantidade de mulheres agredidas, você já vai ter por aí uma subnotificação. Subnotificação essa que não necessariamente porque a mulher tem medo, mas porque muitas vezes, por exemplo, alguém que foi agredido lá em Cocaia, etc. e tal, até ela vir, até Santo Amaro, por exemplo, para fazer uma notificação, ela já acaba desistindo. E então, uma das preocupações seria assim, que todo o aparato político já existente de polícia, né, com característica de polícia existente, comportasse uma equipe especializada, feminina, para atender pelo menos num determinado período do dia, quando se não necessariamente nas 24 horas, a mulher vítima de violência, seja ela moral, sexual, física, seja ela da ordem que for. Agora, essa é a proposta. Delegada Rosa, a gente já fala da delegacia faz tempo, né? Criada em 1985, a gente sabe que até hoje existem desafios, né? E há muitos questionamentos com relação ao funcionamento das delegacias, principalmente a questão do horário, né? 24 horas a gente tem só a delegacia central, que é da Sé. E a mulher também não tem aquela coisa... O homem não escolhe o horário para bater na mulher, é sempre essa justificativa. Mas dentro dessa realidade, desde 1985, o que mudou e o que é preciso fazer para dar a essa mulher mais condições de denunciar? Esse caso que colocou a deputada é muito comum. Se a mulher não tem um aparato próximo a ela, ela desiste muitas vezes, até por medo do preconceito que ela vai sofrer numa delegacia ou num distrito policial comum. Como é que fica essa situação? Bom, eu acho que o que mudou na realidade é um pouquinho é uma sensibilização maior do policial que atende a mulher vítima de violência. Quando eu digo policial, eu não quero me referir especificamente à mulher policial, à delegada de polícia, à mulher a investigadora ou escrivã. Seria o ideal, eu luto por isso, você sabe, há muito tempo,
que que as delegacias da mulher fossem em muito maior número na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Quantas são na região metropolitana? Nós temos 9 na capital. E na região metropolitana, acho que umas 15, me parece, eu não tenho certeza do número. A última que foi inaugurada agora foi Santana do Parnaíba. Foi inaugurada recentemente. E tem aí uma extensa fila de cidades da região metropolitana que tem pedido a criação da Delegacia da Mulher. Qual é o maior problema que nós enfrentamos? É o problema de pessoal. Nós não temos mulheres em número suficiente para fazer esse atendimento em todos os lugares onde seria importante ter uma delegacia. Se nós não temos mulheres em número suficiente, e se de repente, infelizmente, como em algumas delegacias já estão colocando homens em delegacia da mulher para fazer o atendimento da mulher, então é muito mais fácil, desde que nós não temos essa condição ainda, de que a gente trabalhe, capacite e sensibilize os homens para o atendimento à mulher. Por quê? Porque distritos policiais, delegacias de município, nós temos praticamente em todo o estado, em toda a capital e em toda a região metropolitana. E não temos delegacias da mulher. Então, a mulher vítima de violência, se for bem atendida no distrito, perto da casa dela, ou se ela for bem atendida na delegacia do município, ela pode fazer a sua queixa ali e esta queixa depois, esse boletim de ocorrência, ser encaminhado para a delegacia de mulheres existente na área. Claro que isso não é o ideal, lógico que não, o ideal seria isso que a deputada Sara quer. Mas a gente tem que ser muito honesta naquilo que a gente coloca. Não há possibilidade, pelo menos a curto prazo, e olha, são 30 anos de Delegacia da Mulher, esse curto prazo já passou faz tempo, né? Não há possibilidade de você colocar delegacias da mulher em todos os lugares onde elas têm sido solicitadas. A Comissão de Atividades Econômicas da Assembleia recebeu representantes dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A notícia de que o governo paulista quer extinguir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento criou uma certa apreensão em servidores da pasta, que trouxeram essa insegurança para a Assembleia Paulista. Eles querem mais transparência na questão e a criação de um fórum permanente de debates. A nossa expectativa é muito boa no sentido de estabelecermos aqui na Assembleia um fórum permanente de debates sobre o desenvolvimento rural em São Paulo, sobre o futuro da Secretaria da Agricultura, sobre as estratégias de desenvolvimento rural para o campo. O deputado José Zico Prado, do PT, defendeu a realização de uma audiência pública para ouvir a secretária Mônica Bergamaschi. O deputado Zico quer saber qual a realidade da pasta. A Secretaria de Agricultura cada ano sendo mais desconsiderada pelos governos que têm passado nesses últimos 20 anos. E isso é uma preocupação que a gente tem, porque a agricultura, no convite que nós estamos fazendo para a secretária, ele tem que dizer o que representa em termos de arrecadação, de emprego para nós, a população do estado de São Paulo. Se ele quer extinguir, ele tem que falar, isso está dando prejuízo. Essa secretaria não mas nós não sabemos disso. A minha avaliação, que é uma das secretarias mais importantes, todos os jornais que nós temos hoje aqui no Brasil que tem lido, é que o grande salto desses últimos anos foi o agronegócio que alavancou a economia do país. Então nós queremos saber por que alavancou nos outros estados e não alavancou no estado de São Paulo. O presidente da Comissão de Atividades Econômicas disse que não acredita na extinção da secretaria, mas que os deputados não podem ficar omissos e têm que ouvir esclarecimentos sobre isso. Com a importância que reconheço da Secretaria da Agricultura, como ex-prefeito que fui de Santa Fé do Sul, como presidente desta comissão que trata dos assuntos do agronegócio, tenho confiança e convicção na sensibilidade tanto do nosso governador como de todos que fazem parte do governo, dessa importância e da continuidade da manutenção da Secretaria e até, acho que nós temos que lutar para melhorar essa estrutura. Mas a comissão está aqui como um palco para continuar debatendo esse assunto, esclarecendo e esgotando e, com certeza, e com a nossa torcida, colocando um ponto final nisso e dando sequência numa Secretaria de Agricultura ainda mais forte. Uma sessão solene aqui no Legislativo Paulista homenageou os 50 anos do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE.
A ideia de inserir estudantes no mercado de trabalho nasceu tão tímida. Hoje são 400 unidades do CIEE espalhadas pelo país. 280 mil estudantes conseguiram um estágio este ano. O Centro de Integração Empresa-Escola faz a chamada integração, coordena esses, prepara os jovens, dá a eles oportunidades, inscreve os jovens, oferece os jovens às empresas públicas e privadas, elas fazem a seleção e depois, através de contatos com as escolas e acompanhamento do estágio, o jovem vai sendo preparado e depois incluído no mercado de trabalho com seu primeiro emprego. Nestes 50 anos, mais de 13 milhões de jovens foram atendidos. Eles começam assim, aprendendo devagarzinho, mas podem até se tornar, de repente, presidentes de grandes corporações. De acordo com o CIEE, é assim mesmo. A empresa deve olhar para o estagiário sempre como um aprendiz e nunca como mão de obra barata. Hoje, com a legislação, grande parte orientada, grande parte sugerida e recomendada pelo CIEE, é bem raro o número de organizações que usam o jovem aprendiz ou estagiário como mão de obra barata. Ademais, a fiscalização é bastante rigorosa, no sentido de autuar as organizações que, porventura, se dediquem a essas práticas irregulares. E, ademais, a nossa organização não compactua com empresas que sabemos que podem, entendeu, encaminhar o jovem para as atividades menos nobres, não é? E isso nós fazemos com bastante rigor. O deputado Fernando Capês, do PSDB, autor da homenagem, também já foi um estagiário. E além de falar da importância deste aprendizado, o parlamentar lembrou que o CIEE é uma instituição filantrópica de assistência social. Não recebe nenhum centavo do governo. As maiores lacunas que existem hoje em nosso país são na área da educação e da formação técnico-profissional. O CIEE preenche uma lacuna deixada pelo Estado e o faz sem pedir um único centavo aos cofres públicos. Se preocupa com o futuro dos jovens e os prepara não só sob o ponto de vista ético, mas também profissional, como profissionais de qualidade. Por essa razão, a Assembleia Legislativa se sente engalanada com a presença desse órgão tão importante de apoio social. As verdades e os medos da mulher com mais de 40 anos que quer engravidar. As mulheres vencedoras no jornalismo esportivo de São Paulo. O Panorâmica faz a primeira pausa do dia. Eu volto já já. E o Panorâmica está de volta. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou vários projetos de lei essa semana. 20 projetos de lei foram aprovados na comissão, entre eles o que autoriza o Poder Judiciário a incluir o terapeuta ocupacional nas varas de infância e juventude, de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. O terapeuta ocupacional é importante para que formar, descobrir, formar, incentivar interesses dessa criança e desse adolescente, contribuindo, no meu modo de ver, e temos estudos, inclusive, que indicam isso, influenciando decisivamente a recuperação dessas crianças e adolescentes que estão sob a atenção da Vara da Infância e da Juventude. Projetos como a criação do sistema de internet sem fio nas escolas públicas do Estado e a criação do programa cultural Sessão de Cinema na Lesp também foram aprovados, entre outros. A deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, integrante da comissão, falou sobre o orçamento da qual é relatora para o ano de 2015. Esse relatório das audiências públicas vai nortear muito a questão do parecer que eu vou dar como relatora do orçamento, porque lá estão estabelecidas as reais necessidades, então temos que compatibilizar o orçamento do Estado com uma queda de quase 5 bilhões da arrecadação com as necessidades e as prioridades das regiões do Estado de São Paulo. O deputado Mauro Bragato falou do andamento dos trabalhos da comissão para finalizar o ano de 2014. Temos ainda em pendência as contas do governador deste ano, como também nós temos aí uma preocupação muito grande em votar o orçamento do Estado.
É claro que no dia de hoje nós entregamos um relatório para todos os deputados como resultado das audiências públicas da comissão pelo Estado de São Paulo afora. Então foi uma reunião produtiva, mas ainda temos um longo caminho pela frente nessa reta final de 2014. Já vai longe o tempo em que ser mãe depois dos 40 era um pesadelo para a maioria das mulheres. Claro que a gravidez tardia não é tão segura quanto a gravidez aos 20 anos. O Saúde e Vida dessa semana discutiu os prós e contras da decisão. Vamos acompanhar. Por que essa tendência social? Por que as mulheres estão deixando e se fisicamente isso é mais complicado, doutora Patrícia? Primeiro quero agradecer essa casa por estar aqui mais uma vez e começar um tema tão interessante, tão polêmico, né? Porque hoje em dia as mulheres realmente tendem a engravidar mais tarde, até pela realização profissional e pessoal. Elas querem estudar, elas querem se formar, fazer pós-graduação, MBA, e elas vão adiando assim a gravidez. E a gravidez, ela para a mulher tem um tempo, um relógio biológico. E quando elas completam mais ou menos 35, elas vão até o consultório para perguntar se ainda dá tempo até mais 5 anos. E com isso, elas vão adiando cada vez um pouquinho mais, mesmo porque a responsabilidade da gravidez é muito intensa hoje em dia. Então, as informações, as pesquisas que elas fazem na internet e tudo mais, isso faz com que elas queiram se aprofundar na maternidade, mas de uma forma teórica. Doutora, essas notícias que a gente vê, a Halle Berry foi mãe com 46 anos, aquela senhora de 60 anos que acabou sendo mãe, essas notícias, elas incentivam mais as mulheres, ou seja, dão mais segurança à mulher que decide uma gravidez aí mais tardia? Isso é positivo ou negativo? É positivo no sentido de que ela se tranquiliza para acabar se realizando pessoalmente e profissionalmente. Mas, de qualquer maneira, elas ficam angustiadas, porque elas sabem os riscos que existem depois dos 40. Então, é conflitante de qualquer maneira. Daqui a pouco a gente vai saber desses riscos. Doutor Raul, também o advento tecnológico, né? A gente tem hoje reprodução assistida. Eu lembro que era, primeiro, antigamente só falava do bebê de proveta. Hoje a gente tem vários métodos e essa questão de escolha tardia também. A mulher com até 50 anos, hoje ela pode fazer uma gravidez assistida. Mas é seguro para ela? É diferente de uma gravidez natural? Como é que fica isso para ela depois dos 40? Eu diria que a gravidez em si não muda em relação à gravidez natural e é uma gravidez que advinda de um tratamento de uma fertilização artificial. A gravidez em si não é tão diferente. Talvez o importante saber que a natureza humana é a mesma e a chance de ter problemas durante a gravidez, malformação fetal, isso gradativamente vai aumentando com a idade. Só para ter uma ideia em termos de cifra, com 30 anos de idade, o risco de malformação, tipo mongolismo, é em torno de 1 para 1000. Com 35, é 1 para 300, já cai. Com 40 anos de idade, 1 para 100. Então, a partir daí, é considerado muito alto. Então, as pacientes têm que ter a ideia dos riscos que está correndo. Existe o benefício de ter o filho, tudo, conseguir satisfazer, conseguir realizar o seu sonho, né? Mas eu acho que tem que ver as duas coisas. A gravidez em si é como se estivesse engravidado num ciclo praticamente natural. Sim. Só que o tempo é que é o grande problema. A Comissão de Direitos Humanos recebeu familiares de presidiários do Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. Eles vieram falar das denúncias de violência e maus tratos supostamente cometidos contra os detentos. Em reunião extraordinária, os deputados ouviram uma comissão de familiares de detentos sobre denúncias de violações de direitos humanos no Centro de Detenção Provisória em São José dos Campos, que vão desde a falta de água e alimento estragado, superlotação, até agressões físicas e psicológicas. Hoje são os nossos filhos, amanhã pode ser o deles, ou vão estar presos ou vão estar mortos por aqueles que vão sair de lá. Porque não há recuperação nesse sistema. Nossos filhos foram tirados daqui, esses homens foram tirados da rua para ser recuperados.
mas estão lá dentro virando um monstro. Assim, o nosso Estado está fazendo deles. Em fevereiro de 2014, familiares denunciaram ao Disque Direitos Humanos do governo federal agressões a presos do CDP. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos, um exame de corpo de delito requerido pelo Ministério Público constatou que 18 de 22 presos examinados teriam sofrido agressões. As mães que denunciam têm medo de retaliações. Meu filho pode ser transferido, meu filho pode ir para o pote, levar o gancho de 30 dias, que é ficar sem visita 30 dias. Meu filho pode ser perseguido, assim como eu posso ser perseguida, ou posso ter polícia no meu portão o tempo inteiro, um tipo de ameaça. Foram convidados para essa reunião o promotor de justiça de São José dos Campos, Fábio Antônio Xavier Moraes, e também Lourival Gomes, que é o secretário de Administração Penitenciária. Ambos justificaram suas ausências. Os outros dois convidados foram Luiz Henrique Vilela, que é o comandante do Giro, Grupo de Intervenção Rápida, e Marcelo Martins, que é o diretor do Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. Todos serão convocados para a próxima reunião. A convocação para que sejam colocados esses problemas para o secretário da Administração Penitenciária, para o diretor do CDP que foi convidado e não veio, eu acho que é extremamente importante. Então precisamos, e esse é o papel da Assembleia, é ouvir e amadurecer essas questões e ajudar nos encaminhamentos. O CDP de São José dos Campos foi inaugurado em 2002. De acordo com o levantamento da comissão, abriga atualmente 1.649 presos, 1.124 a mais que a capacidade da unidade. O deputado Marco Aurélio de Souza, do PT, que já visitou presídios e centros de detenção provisória na região de São José dos Campos, disse que os relatos serão encaminhados ao Ministério Público. Como as autoridades do Estado convidadas não vieram, agora serão convocadas para uma outra sessão da Comissão de Direitos Humanos e os relatos colhidos aqui pelas mães serão encaminhados ao Ministério Público de São José dos Campos, que já tem uma investigação aberta com relação aos abusos ocorridos naquela unidade prisional. Há um ano, um trem carregado de milho descarrilou sobre 4 casas. 8 pessoas morreram, entre elas 2 crianças, uma de 2 e outra de 5 anos. A tragédia foi assunto do Assembleia Convida com o deputado Sebastião Santos, do PRB. Um ano após a tragédia, ainda vemos que tem muito a ser feito na região ali de Rio Preto, né, a região noroeste, onde corta a linha férrea, mas no estado, se você for ver, temos que fazer tudo. Temos ali os trilhos, os dormentes, os grampos que prendem os trilhos, a pedra e mato ao redor, muitas vezes mato que fica lá por meses jogado, criando animais peçonhentos e que falta a manutenção em todas as necessidades possíveis existe por causa da linha férrea. Mas a linha férrea, ela foi, no início, como um momento de alegria para a população, onde a população, quando via que chegava o trem, chegava o crescimento, chegava o desenvolvimento. Hoje as pessoas estão dizendo assim, olha, quando chega o trem, me chega a tristeza, me chega ali a preocupação, a insegurança. E para mudar isso, só fazendo realmente um trabalho muito bem projetado, com engenharia de ponta e investimentos. Se houvesse investimento, a Dona Maria hoje não estaria dizendo só Deus para me consolar pela perda da minha família. Mas vocês, e eu quero parabenizar o presidente Paulera, quero parabenizar todos os vereadores da Câmara de Rio Preto que se mobilizaram e fizeram ali a sua função de fiscalizar e conseguiram implementar uma SEI. Qual que é o resultado do relatório dessa SEI? Quais as ações futuras que a Câmara Municipal de São José do Rio Preto estará tomando junto com a população? Bom, deputado, uma das coisas que a gente, em primeiro lugar, que eu sempre falo, nós montamos essa SEV, né, na verdade, lá na casa,
Ela é formada pelo presidente, que é o Fábio Marcondes, eu sou relator, temos o Marco Rilo e o Carlão dos Santos, que também é membro dessa comissão. Durante esse tempo todo no nosso trabalho, a gente percebeu que existe uma grande preocupação por parte até do Ministério Público, que eu não concordo com o que aconteceu, na verdade, jogou toda a responsabilidade em cima do maquinista, em cima de uma pessoa que na verdade, não tem culpa nenhuma. Ele é apenas um maquinista, ele recebe em ordem de andar a 20, a 30 ou a 40 por hora. Então, na verdade, o maior culpado não é o maquinista. Na verdade, o maquinista, ele simplesmente tem lá a função de dirigir a locomotiva e permanecer no tempo que foi. Se foi destinado a 20, ou 30, ou 40, isso não importa. O importante é que ele tinha que manter aquela velocidade. Agora, jogou toda a responsabilidade como se fosse ele o maior culpado de tudo. Então, na verdade, a LL, ninguém foi responsabilidade, foi o motorista. Foi ele o maior responsável de tudo, como se fosse ele que tinha feito a linha, ele que não cuidou da linha, ele que correu com o trem, ele que fez chover e fez buraco na linha do trem. Então, tudo isso, a responsabilidade foi dele. Então, ninguém culpou ninguém. Então, só ele foi o maior, só ele foi condenado, ele que vai pagar tudo, ele é responsável e ele foi o causador da morte. Então, nessas coisas que a gente não concorda. É uma das coisas que a gente discutiu bastante, foi exatamente isso. O que acontece, em primeiro lugar, que eles não dão manutenção na linha ferro. Quem vai lá pode observar que todos os dormentes estão soltos, ali existe uma grande infiltração de água, que forma aquelas poças de água, e aquilo vai infiltrando debaixo da linha e vai formando aquelas crateras, e eles vão jogando ali terra como se fosse de nada. Isso depois vem outra água e acaba levando a terra embora. Então não tem o maior culpado. O maior culpado é a LL, que também não deu manutenção, a NTT também que não resolveu a questão maior, e a fiscalização, que eles passam por cima. Você já viu como que funciona a fiscalização deles? Eles pegam um trem, uma locomotiva lá pequena, monta em cima e vai andando, entendeu? E eu vou dizer para você, andando assim, e vai em 2, 3, e vão conversando. Vai ver ali, o largato, o passarinho, para aí quando vê, quer dizer, não é caminhando a pé, é em cima daquela locomotiva que vai andando. Essa é uma das coisas. Então, andei mais ou menos um trecho, aproximadamente aí de uns 10 quilômetros, mais ou menos. Eu vi um monte de dormente podre, estragado, fora do local, e a gente mostrou ainda, não, isso vai ser trocado, isso vai ser trocado. Isso vai ser trocado, porque já tinha acontecido o trem e isso vai ser trocado. E passamos novamente esse tempo atrás e não foram trocados. Então, na verdade, hoje, estão condenando um maquinista, estão condenando aí o cara que olha lá, e na verdade não é nada disso. Eu acho que o maior responsável mesmo é todo em cima da LL, que até hoje não sequer dá manutenção nessa linha férrea de Rio Preto. A Comissão de Transportes e Comunicações aprovou 13 projetos de lei em reunião realizada essa semana. Entre eles, o que exige transparência com os valores arrecadados com pedágios automáticos pelas concessionárias nas estradas de São Paulo. Os deputados aprovaram 2 moções e 13 projetos de lei. Um dos projetos do governador Geraldo Alckmin autoriza o DER, Departamento de Estradas e Rodagem, a ceder um imóvel à cidade de Nova Independência. Para o presidente da Comissão de Transportes, o deputado João Caramês, do PSDB, o destaque foi a aprovação de um projeto do deputado Gerson Bittencourt, do PT, que favorece os motoristas que pagam pedágio nas estradas de São Paulo. Isso porque determina que as concessionárias divulguem todos os valores arrecadados por aquelas empresas que fazem a cobrança automática. Foi uma bela iniciativa, porque isso dá mais transparência ao processo de concessão das rodovias e dá possibilidade para que o usuário realmente comece a acompanhar, né, esse resultado. Sem sombra de dúvida, foi uma grande iniciativa e que a comissão acabou aprovando por unanimidade. O deputado Marcos Martins, do PT, voltou da Itália, onde esteve em comissão de representação como observador de um julgamento histórico sobre a questão do amianto. Com a prescrição do caso, um alto dirigente da empresa foi inocentado e isso pode balizar a justiça brasileira em casos parecidos. O programa Por Dentro da Política discutiu o assunto. O que o senhor foi observar
da luta que se tem na Europa, nos países onde há muito tempo vem se debatendo a questão do amianto, da exposição das pessoas que já morreram. Vamos falar um pouco sobre isso, deputado? Então, lá nós temos uma luta bem mais avançada do que aqui no Brasil. Eles já estão 40 anos aproximadamente, ou até mais um pouco de 40 anos, envolvidos com essa luta. E aqui nós estamos há 19 anos, metade. Então, lá eles já avançaram bastante. Na cidade de Casale Monferrato tem até um hospital para acompanhar as pessoas que estão já no estágio avançado a doença, sim, que faz um tratamento paliativo. Eu cheguei a visitar chama hospice, e transforma o hospital como se fosse uma casa. Sim. A casa da pessoa tem lá uma gaiola com os passarinhos lá na frente, e os parentes vão visitar os doentes, os familiares, vai todo mundo, às vezes levam até cachorro. São famílias inteiras? De Famílias, pessoas expostas? Famílias. O que aconteceu nessa cidade em especial? Lá é um tribunal ou havia uma unidade? Havia uma fábrica lá? Uma fábrica da Eternit exatamente parecida com a de Osasco, a cidade de Osasco. Eu queria que o senhor falasse dessa semelhança que tem Osasco, no caso com as cidades italianas que também mantinham unidades parecidas. Aliás, Osasco é uma cidade irmã de uma outra Osasco na Itália. Isso. Tem muito italiano também em Osasco, e eu queria que o senhor falasse um pouco desta proximidade de luta. Ou seja, se lá já tem 40 anos e aqui 20 anos, houve inspiração na luta que se travava na Itália. E duas coincidências. Lá tinha uma fábrica da Eternit, em Osasco, uma outra fábrica da Eternit que utilizava amianto. Sim. A de Osasco chegou a ter uns 5, 6 mil trabalhadores, já desativada já há alguns anos, e essa lá de Casale também desativada. Só que essa foi desativada antes, e a contaminação foi antes lá na Itália. Sim. E lá morreram em torno de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas? E continuam a morrer. No dia do julgamento, morreram 2 pessoas. Aliás, eu vejo aqui na sua página pessoal, temos uma foto, inclusive, isso é em frente ao tribunal, deputado? Isso. E houve até uma frustração, diga-se de passagem. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor verificou lá no tribunal na Itália. Então, lá nós tivemos já em 2 instâncias julgamentos em que o ex-dono da Eternit, né, o ex-dono, proprietário da Eternit, tinha sido condenado na primeira instância a 16 anos de prisão e o pagamento de 100 milhões de euros de indenização às vítimas do amianto, as vítimas na Itália. Sim. Depois, em segunda instância, ele foi condenado, tinha sido condenado para 18 anos e mantendo os 100 milhões de euros. E agora lá na Itália, em Roma, na Suprema Corte, eles consideraram, porque o processo, a ação, era um crime ambiental. Sim. E em crime ambiental, a legislação italiana permite que a fábrica, encerrada suas atividades, considere prescrito as ações. 2 de dezembro é Dia Nacional do Samba. A homenagem aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Dia do Samba, comemorado em 2 de dezembro, embora seja uma data nacional, a deputada Alici Brandão, do PCdoB, trouxe ao Parlamento Paulista essa festa que contou com o apoio de vários segmentos. E quando a gente vê esse plenário lotado, bonito, com essa homenagem maravilhosa, então é isso, só podia ser Alici para resgatar isso, para resgatar essa história. A gente veio aqui para agradecer ela por essa oportunidade e de estar sempre fortalecendo os músicos, né? Que é o que a gente vem pleiteando há anos, né? Falando em comunidades do samba,
a deputada fez 3 homenagens importantes. A primeira delas para o grupo Tias Baianas Paulistas, criado em 1997. Conta com 18 integrantes, que receberam de Leci Brandão uma data especial, o Dia Estadual das Tias Baianas Paulistas das escolas de samba. Eu agradeço muito, né, a lembrança pelo meu grupo das Tias Baianas. E nós somos, graças a Deus, nós somos realizadas. Em agosto de 2005 foi criada a comunidade Pagode da 27, que realiza todos os domingos um encontro no bairro do Grajaú. Seus integrantes estavam emocionados com o reconhecimento. A gente é grato à comunidade, a todos que frequentam o samba, o pagode todo domingo, que acontece lá no Graja. Então, para a gente é uma felicidade imensa. Amigos fundaram em 2004 a comunidade Samba da Maria Cursi, que não se trata somente de um grupo musical ou conjunto. Eles espalham a cultura do samba e têm projetos sociais. Homenagem mais do que merecida. Representa o reconhecimento de um trabalho simples, mas muito sério. Já cantava o nosso Dorival Caymmi. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. O ex-deputado estadual Jamil Murad concorda com isso plenamente. A expressão maior da cultura popular brasileira, né? A afirmação da nossa cultura como povo, né? Tem no samba a mais alta expressão. A luta de Leci Brandão pela cultura do samba no estado de São Paulo continua. A parlamentar que presidiu a sessão solene nesta segunda-feira quer aprovar a Semana Estadual do Samba para promover eventos, oficinas e shows, uma forma de dar mais vitrine ao samba paulista. São Paulo tem direito por toda a sua história, né, por todas essas comunidades que estão de forma independente, né, fazendo o seu trabalho, e o que a gente tem procurado, inclusive na questão parlamentar, na questão das comissões, é fazer com que hajam também recursos, né, que hajam políticas públicas voltadas para essas pessoas. O esporte feminino brasileiro esteve em alta e as jornalistas esportivas também deram um show de profissionalismo nesse ano. Mulheres no esporte. Esse foi o tema do SP Esporte dessa semana. Vale a pena conferir. Tem preconceito com mulher no esporte? Ainda tem, né? Houve um silêncio. É porque aqui, assim, tem muito. Então, muito, assim, né? silêncio só para ser um pouco mais discreta. Mas ainda tem bastante. Na rua ainda tem muito. Do que você está falando? Que tipo de preconceito? De achar que é burra? Achar que está ali porque tem algum outro tipo de mérito? Qual é o preconceito que vocês sofrem? A gente conquistou muito espaço aqui, nós que estamos aqui, né? Assim, todas nós. É uma honra estar aqui ao lado de vocês, inclusive. A honra é nossa. Mas ainda tem todo tipo de dúvida, assim. Eu entrei no automobilismo muitos anos depois de ter entrado no futebol. Então eu já estava meio que consolidada ali no futebol. Vacinada. E aí eu tive essa experiência do automobilismo, né? Eu já achei que estava tudo bem. Aí quando eu entrei no automobilismo eu falei, mas de novo? Não, aí primeiro, você é a brasileira. Primeiro você é só a brasileira bonitinha. Aí você começa a participar das coletivas. Eles ficam em choque. Porque, nossa, você fez uma pergunta muito boa. Gente, sabe? Como você pode ser a brasileira bonitinha e fazer uma pergunta boa? Complicado. Aí vai indo, é aquela caminhada, sabe? De você conquistar respeito e tal. Eles verem que você é um bom profissional. Então, isso ainda acontece, assim. No futebol, eu acho que a gente já... É que a gente acaba falando de futebol, porque futebol é o esporte no Brasil, né? A gente não consegue falar muito de... nacional. Não adianta, você pode ter natação, tem vôlei, tem basquete, mas é futebol. Tanto que você, eu acho, Carol, faz mais futebol. Mais futebol. Dos esportes, o que você faz mais? Eu gosto de fazer vôlei, a gente faz bastante vôlei, legal. Superliga. É muito diferente do futebol, é bem mais gostoso, eles são mais receptivos. Mas que nem a Vanessa falou, eu acho que para você conquistar o respeito mesmo no meio do futebol, a mulher ela precisa provar o dobro, ela precisa provar a vida dela, porque sempre tem aquela dúvida. E entre os próprios colegas, eu acho que tem aquela questão da humildade de você perguntar para os homens, porque eles respiram futebol desde que nasce. Para os meninos são entregues, são dadas as bolas, né? Os caminhõezinhos de bombeiro, a bola, né? A Gabi tá rindo de um jeito aqui que eu não tô gostando. Eu já não acho que tem preconceito, assim. Você não acha? De dúvidas, de...
de gabarito, dessas coisas, Gabi mais de ilesa, Gabi torcida. Não, mais de torcida. Você vê o pessoal xingando pra caramba. Sim. Isso sim, mas eu acho que entre os... Eu não sei no automobilismo, porque a minha experiência é tipo 0,2%. Foram pouquíssimos eventos. Mas no futebol, já tô tão... Há 10 anos, eu era ainda meio que tipo uma ratinha, assim, né? Imagina, você tinha 13 anos. Hoje você vê um monte de menina no treino. Eu sim. até me surpreendo, porque faz tempo que eu não faço rua. Eu vou falar, Flávia, que nós somos as pioneiras, as Então, imagina Se não fosse vocês. a gente, as tias não, gente, mal de dizer, imagina, não sou tia nada. Mas se não fosse a gente, foi e mais as anteriores a complicado. nós, que eu acho que nem deve ter tido tantas assim. Tem a Regiane vocês... Ritter, né? A Regiane Ritter foi a primeira a entrar. isso. Não existia a coletiva. Ela entrava no vestiário e tinha que entrevistar mas a o Silvia jogador. aqui entrou no vestiário. Eu entrei no também, vestiário, rapaz, então. conta aí. Com a minha carreira de esporte, eu fiz na Band. Fiz lá 6 anos na Band e depois na Rede Globo com Auto Esporte por 10 anos. Então, futebol e automobilismo eu tive na minha carreira aí. Na experiência do automobilismo nem teve tanta dificuldade. Era um pouquinho sim. Se você era bonita, você era confundida com as meninas do guarda-chuva. Assim, repórter, ela não pode ter alguma coisa errada. Até porque a gente nem tem isso aqui no Brasil, né? Repórter feminina cobrindo até automobilismo. Hoje eu tava aqui em Interlagos, eu tomo umas entortadas que o cara puxa a minha credencial porque ele acha que eu, sei lá, que eu sou fã, não sei qual é que é. Casos de estupro na Faculdade de Medicina da USP voltam a ser debatidos na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. E a CPI, que vai investigar serviços da telefonia móvel em São Paulo, já tem presidente e vice. O Panorâmica volta já já, não sai daí. Uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Paulista debateu os casos de estupros acontecidos dentro da Universidade de São Paulo, a USP. 13 pessoas envolvidas com os casos foram convidadas. Apenas 4 compareceram. Entre elas, o presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, uma das entidades que fizeram as festas onde os crimes foram relatados. Do que se esperava ouvir, pouco foi falado. Para de me desrespeitar aqui na frente de todo mundo. Você não está percebendo que está todo mundo percebendo que você só responde o que você quer e ainda fica me enquadrando? Por favor, você acha que eu vou parar nisso? Vai aprovar uma CPI aqui, com unanimidade de todos os partidos da casa. O Ministério Público também esteve presente. Me pareceu um depoimento consciente, porque eles foram a primeira das instituições que vieram até a LESP e se justificar e apresentar uma manifestação formal contra os atos de violência que estão ocorrendo lá. Então, eu ainda não os ouvi no Ministério Público, mas achei que foi um primeiro importante passo que eles deram para uma solução extrajudicial do conflito. Em apoio à Comissão de Direitos Humanos, o Dr. Drauzio Varela deixa claro sua indignação dos casos relatados no mesmo lugar onde se formou médico. Homem nenhum tem esse direito. Você não pode se aproveitar de uma mulher porque ela bebeu, ou não pode se aproveitar de uma mulher porque ela apareceu vestida de um jeito que estimulou a tua fantasia. Estupro é crime. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo e eu fico muito envergonhado disso acontecer na faculdade onde eu aprendi a ser médico. Outro caso de estupro, que aconteceu há 2 semanas apenas, também foi trazido à reunião. Eu recebi uma ligação ontem de uma menina que foi estuprada há 2 semanas nos Jogos da Unifesp por um colega da unidade de Osasco, e ela é de Guarulhos. Essa menina está numa situação de trauma. Ela vai vir aqui fazer essa denúncia há 2 semanas de um estupro? Não, ela não vai. Hoje pela manhã, o Conselho Gestor do campus Cidade Universitária aprovou um documento em que proíbe a comercialização e o uso de bebidas alcoólicas e a realização de grandes festas dentro do campus. Esta decisão começa a entrar em vigor em 2015. A expectativa agora é que uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, seja aprovada e comece ainda esta semana. Se ela for aprovada em seguida, né? Porque aí você tem que trabalhar por dia, né? Enquanto tiver... Não, mas ela só tem duração até 15 de março. Ela se desfaz. De 15 de março, todos os procedimentos se desfazem. Então, por isso que tem que trabalhar diariamente. Por isso, cada dia que nós estamos perdendo
É um dia menos de trabalho. O deputado Aldo Demarque, do DEM, esteve no Por Dentro da Política dessa semana. Ele fez um balanço do mandato e dos trabalhos da Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia. O deputado é membro efetivo da comissão. O senhor que pertence à Comissão de Transportes e Comunicações tem uma lista imensa aí de obras. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho. São Paulo já tem uma das melhores, pelo menos dentre as 10 melhores estradas do país, mas ainda há muita coisa a ser feita na ligação entre cidades, distritos. Vamos falar da sua região? Na verdade, é o seguinte, Jorge. Se é uma das comissões que é a minha praia, é a Comissão de Transporte. Eu, antes de ser secretário da Casa por 4 anos, eu fui presidente da Comissão de Transporte e hoje sou membro da Comissão de Transporte. Acho uma comissão muito importante, temática aqui da Casa, porque ela cuida da infraestrutura. E devo dizer que a infraestrutura é aquela que propicia, né, a levar para a sua região, para o interior, o capital, o desenvolvimento. E, na verdade, nós aqui tivemos, nesses últimos 4 anos aqui, nessa própria comissão, discussões aonde levaram, inclusive, o próprio governo do Estado, através da Artesp, através do DR, e através até das comunicações, muitos investimentos, principalmente no interior de São Paulo. Nós não temos dúvida nenhuma que o desenvolvimento da cidade, ela foi proporcionada ou pelo trajeto da linha férrea ou pelo trajeto das rodovias, quase na sua grande maioria, principalmente na minha região ali de Rio Claro, Limeira, Piracicaba, as rodovias e as ferrovias passam por dentro dos municípios e o município ele é dinâmico, seu crescimento, seu desenvolvimento. Depende diretamente dessas artérias. E há uma interferência muito grande nesse crescimento com esse trajeto, esse traçado da rodovia, ou então mesmo as melhorias que você vai fazer na rodovia sempre interfere no perímetro urbano da cidade. Então há uma discussão seríssima, né? E como uma grande parte dos deputados aqui, principalmente dessa própria comissão, é do interior, então nós estamos trazendo sempre essa discussão e quando nós falamos trazer a discussão para essa comissão, nós estamos convocando a superintendente da Artesp, a presidente da Artesp, o superintendente do DR. Nós ouvimos para trocar as ideias e eu vejo que São Paulo está na frente de tudo, né, com respeito a esse tipo de investimentos e de infraestruturas. Então, acho que é muito importante, fico muito satisfeito de continuar e estar trabalhando nessa comissão e da forma com que nós estamos fechando praticamente, não só mais um ano, mas também um período legislativo. Eu fico muito feliz por tudo aquilo que nós conseguimos ajudar o governo do Estado a implementar aí essa infraestrutura que dá uma logística tanto para a chegada da matéria-prima, como também para a saída dos produtos acabados lá no interior. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar os serviços prestados pelas empresas de telefonia móvel do Estado de São Paulo, já tem presidente e vice-presidente. Vamos ver quem são eles. A CPI tem como objetivo apurar a origem dos problemas causados aos consumidores, já que os serviços de telefonia móvel são os líderes de reclamações. Para vice foi eleito o deputado André do Prado, do PR, que falou da importância de investigar as causas do mau funcionamento das operadoras. Vai ser um tema importantíssimo, onde hoje as maior parte das reclamações hoje que existem, né, no PROCON são realmente da telefonia celular. Então vai ser uma CPI importantíssima para os cidadãos do Estado de São Paulo. O deputado Orlando Morando, do PSDB, eleito presidente da CPI, há um bom tempo luta como parlamentar pela melhoria da telefonia móvel no Estado de São Paulo, que para ele deixa a desejar. O sistema está saturado e incapaz de atender toda a demanda que foi vendida. Então a CPI terá esse papel de apurar, mas também de indicar
caminhos, porque eu também ouvi de operadoras que hoje têm dificuldade de instalar novas antenas, os chamados sites. Então nós também queremos apurar, não é só culpar, apontar soluções para que possamos melhorar a telefonia móvel do Estado de São Paulo. A criatividade é quase sempre o caminho mais curto para as grandes decisões e para as grandes soluções também. O convidado do Inclusive dessa semana mostra pra gente que inovações e invenções podem ajudar quem tem algum tipo de deficiência. Você não pode perder. Olha só. Sérgio Ribeiro é o nosso convidado de hoje e vai contar sua história e, claro, falar sobre essas inovações na mobilidade. Mas antes da gente começar o nosso programa de hoje, vamos assistir esse VT. Esta não é uma bicicleta comum. A história do seu Sérgio também não. O sonho de menino deste empresário era poder andar um dia de bicicleta como qualquer outra criança. Seu Sérgio teve poliomielite ainda pequeno. Perdeu os movimentos das pernas, principalmente da esquerda. Mas não foi só. Adulto, a vida daria mais um susto. Foi atropelado e, de novo, teve as pernas atingidas. Da dificuldade em sustentar a família, nasceu a ideia de adaptar bicicletas. Aí tive a felicidade de fazer o primeiro triciclo e expor na frente da loja e vender daí a 3 horas. Daí, para vender para todo o país foi um pulo. Dos triciclos nasceram as bicicletas para deficientes físicos. Eu percebi que pessoas com necessidades especiais poderiam se beneficiar dos triciclos. Aí criei o primeiro triciclo para pessoas com dificuldade física, que sou eu. E tem para todos os tipos de deficiência. Todos mesmo. Seu Sérgio já fez mais de 700 modelos diferentes de triciclos. E já foram mais de 6.000 atendimentos. Não é à toa que o país inteiro tem a sua invenção. Tem o que pedala com a mão, o que vai para frente e para trás, para 2 pessoas, para 3, o que vai em pé. Até eu testei e aprovei. E não existe deficiência que ele não possa adaptar para um triciclo, nem para quem é cego. Lembra do sonho de criança do seu Sérgio? 30 anos depois, ele conseguiu realizar. Anda de bicicleta, de carro elétrico, mas fez mais. Seu Sérgio foi além do seu sonho. Faço de tudo de mim, junto com a minha equipe, meus filhos e meus funcionários. E a gente consegue fazer de uma infelicidade física uma felicidade mental, espiritual muito grande, que dá oportunidade para essa criança que chega na cadeira de roda, muitas vezes chega no colo, ou que vem pelos abnegados funcionários da ACD ou dos hospitais do Brasil todo, que me indicam a possibilidade de se integrarem. Daí eu vou às lágrimas, eu choro e cada dia é um dia diferente, uma sensação de alegria, de prazer, de dever cumprido. O poeta, letrista e escritor Carlos Renaud foi o convidado do Dedo de Prosa dessa semana. Vamos rever. O famoso poeta James Joyce escreveu uma vez: "Palavra cantada é palavra voando". Essa frase reflete a beleza da profissão de letrista, expressa na vida e na obra de Carlos Renaud. Letras, poemas e versões que revelam um mundo. O rádio e seus ídolos fazem parte da memória musical do poeta. Os que vieram antes e depois deles o influenciaram. Uma voz única que tem pássaros na garganta o despertou para a poesia musical e as obras de outros compositores provaram a ele a viabilidade de ser poeta de palavra cantada. De repente, outros sons, tubarões voadores, surgem no céu de uma vanguarda paulistana que emergia no horizonte da cultura nacional. Em livro, Cole Porter abriu o caminho das versões dos clássicos norte-americanos, seguido em disco dividido com George Gershwin e, posteriormente, os vários estándares de Nego. Carlos Renaud,
Poeta, letrista, jornalista, produtor de espetáculos, mestre em canção popular, que ministra cursos e palestras no Brasil e no exterior. Música e poesia, novamente na tela da TV Alesp. A noite é clara e se você está querendo dar um rolê, que deleite, que delícia, que delindo. Eu sei o que você, meu bem, está sentindo, pois eu também. Que deleite, que delícia, que delindo. Hoje o Carlos Renaud é um grande poeta, um grande letrista, um grande compositor e um grande escritor também. E ele é um dos maiores especialistas em música popular brasileira, conhece tudo de música popular brasileira e ele tem dado uma grande contribuição, porque ele tem feito letras incríveis, né, com parceiros também da música popular brasileira, grandes músicos, né, que são parceiros do Renaud, têm contribuído com a evolução da música popular brasileira. Ele tem canções lindíssimas cantadas pela Gal Costa, pela Tetê Espíndola e tantas outras cantoras, cantores pelo Ney Matogrosso. Ele é um grande compositor, um letrista consagrado e ele tem dado uma grande contribuição para essa evolução da música popular brasileira. Eu acho que ele merece todas as nossas homenagens. Eu vejo uma proximidade dele muito grande com os tropicalistas, com o Gilberto Gil, com o Caetano Veloso. Acho que tem uma afinidade muito profunda com o tropicalismo. Acho que ele é muito influenciado pelo tropicalismo, mas é influenciado também pelo Cartola, pelo Ari Barroso, pelo Lamartine Babo, pelo Chico Buarque de Holanda, pelo Tom Jobim, pelo Jorge Ben, pelo Tim Maia, mas eu vejo uma identificação dele com o tropicalismo. Isso eu vejo claramente com o Caetano e com o Gil, sem dúvida nenhuma. Eu vejo essa afinidade. Eu sugeri a ele que fizesse um livro, que ele produzisse agora para as escolas públicas e privadas do Brasil, porque recentemente foi aprovada uma lei no Congresso Nacional trazendo de volta a obrigatoriedade do ensino de música na escola, no ensino, na educação básica brasileira, né? Sobretudo para resgatar a importância da música popular brasileira, os seus formadores, os seus expoentes e a formação da própria música. E ele tem condições de fazer isso, ele já tem muito material escrito e assim que a lei for de fato implantada no Brasil, porque ela foi aprovada, mas o Conselho Nacional de Educação está ainda formulando a implantação dessa legislação, eu tenho certeza que o Carlos Renaud, com todo o conhecimento que ele tem, ele vai dar uma grande contribuição com a produção. Ele tem muito acúmulo e muita história nessa área. O Panorâmica de hoje fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Eu espero você. Tchau!